Olá, meu nome é Janaína, eu sou instrumentadora da Clínica Samarri há 10 anos. Hoje iremos falar sobre pré e pós-operatório na cirurgia plástica. Trinta dias antes da cirurgia, pare de fumar ou fume o mínimo possível. O cigarro é um vilão em questão da cicatrização. Ele aumenta o risco de necrose. O que é a necrose? É quando morre o tecido operado e se forma um cascão. E às vezes precisa fechar por segunda intenção. E esse período demora muito mais, às vezes de 2 meses, 3 meses, dependendo da paciente. Uma paciente que não fuma, esse período demora mais ou menos em torno de 20 a 30 dias. É claro que a cicatriz ela ainda tem um amadurecimento. Esse processo ele é longo. A cicatriz ela tem vários tipos, tá? E vários processos. A cicatriz ela inicia às vezes vermelhinha, marronzinha, para depois ficar branquinha como se fosse uma estria. Cicatriza para sempre, cicatriz não desaparece, vocês vão trocar uma forma por uma cicatriz. Existem 4 tipos de cicatrizes: atrófica, hipertrófica, queloide e anormal. Atrófica é aquelas cicatrizes de acne ou de apêndice, que ela é um pouquinho para dentro. A hipertrófica é a mais comum na cirurgia plástica porque trabalhamos com tensão. Então, ela fica normalzinha, normalmente nos primeiro, segundo mês, e depois ela cresce um pouquinho. Só que ela tem tratamento e o tratamento pode ser feito em consultório. Placa de silicone, corticoide, tudo depende da orientação do cirurgião. A queloide é aquela cicatriz que cresce, 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 cresce e nunca para de crescer. Ela às vezes fica desse tamanho. E essa cicatriz é um pouquinho mais difícil de corrigir, porque vocês vão ter que refazer a cicatriz e fazer um tratamento chamado beta-terapia. E a normal? A normal, para ela ficar branquinha, como se fosse uma estria, ela demora às vezes até 1 ano. Uso de pomadas, fitas de silicone, corticoide, sempre com orientação do seu cirurgião, tá? Eu sempre falo para tomar cuidado com grupos de WhatsApp, Facebook. É legal para tirar dúvidas, para vocês terem uma noção de como funciona o pós-operatório, mas conduta médica é algo que a gente tem que seguir. Vocês escolheram o seu cirurgião porque confiaram neles, porque foram indicada, por milhões de motivos. Então vocês têm que seguir eles do começo ao final. Não é porque para uma paciente uma pomada deu certo que para outra vai dar certo, tá bom? Então vocês têm que ter a noção que a conduta do seu cirurgião é a que vai prevalecer em qualquer caso. 30 dias antes da cirurgia, não fazer uso de qualquer tipo de drogas. Elas causam efeitos nocivos na hora da anestesia. Normalmente, cocaína, bala, doce, crack, 30 dias antes da cirurgia. Maconha, 15 dias antes da cirurgia, 30 dias depois para todas. Tem que ser o mais sincero possível, tá? Não é porque a pessoa é usuário que ela não pode operar. Ela pode, porém ela tem que fazer essa pausa. Não pode tem que ficar sem o uso nesse período. 15 dias antes da cirurgia, evite o uso de ácido acetilsalicílico, como a aspirina e derivados. Não fazer uso também de anti-inflamatórios. Anti-inflamatório aumenta o sangramento na hora da cirurgia. E uma paciente que faz lipo, que não tem como usar o cautério, que pra gente cauterizar o vaso, ela sangra demais. Sangra, 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 e às vezes precisa de uma transfusão de sangue. Em qualquer caso, sintomas de gripe, febre, dor de garganta, a cirurgia é suspensa. Cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, tem que operar 100% saudável, tá? Vocês ficam peladas debaixo de um ar-condicionado muito gelado, então para vocês ficarem doentes é muito fácil quando a imunidade já tá lá embaixo. 15 dias antes da cirurgia, não fazer uso de ginkgo biloba ou qualquer remédio para emagrecer. Se estiver utilizando algum tipo de medicação, tem que ser passado por cirurgião, porque também tem medicações que não são suspensas. Diabetes, tireoide, hipertensão, ansiolíticos, alguns remédios psiquiátricos também a gente não suspende, mas sempre tem que conversar com o cirurgião e comunicar a respeito de qualquer uso de qualquer medicação. Lembrando que existem medicações, principalmente para emagrecer, que às vezes precisa de 30 dias antes da cirurgia. No caso de dor de cabeça, agora no pré-operatório, que vocês ficam um pouquinho mais ansiosa, fazer o uso de dipirona ou de paracetamol.
Evitar o uso do Advil. O Advil ele é ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório. 15 dias antes da cirurgia, não fazer o consumo de bebida alcoólica, tá? Ai, mas eu bebo social só no final de semana. Não tem problema. Agora, se faz o uso contínuo do álcool, bebe todos os dias, aí tem que suspender. Uma semana antes da cirurgia, fazer o uso de sabonete antissépticos, como Suapex, Dettol, Protex, qualquer um da sua preferência. A única dica que eu dou é que seja líquido em vez de barra. Ele é muito mais fácil para o seu pós-operatório, para você tomar um banho, para lavar os curativos, para lavar a cicatriz, é muito mais tranquilo. Esse sabonete normalmente ele resseca a pele, então pode usar hidratante. A gente só não deixa usar hidratante aonde está o corte, tá bom? No dia da cirurgia vai tomar um banho, vai se lavar com esse sabonete e não vai usar hidratante apenas no dia da cirurgia. Pode usar desodorante. Tem pacientes que às vezes fica com receio, que não pode, mas pode usar desodorante à vontade. 3 dias antes da cirurgia, depilação completa nas axilas e na virilha. Se for com cera, 3 dias antes. Se for com gilete, 1 dia antes. Evite depilações que encrave pelinhos, principalmente para quem vai fazer abdominoplastia, por causa do corte. 1 dia antes da cirurgia, retirar os esmaltes da mão, do pé. Não pode base, unha de gel, unha de fibra, qualquer tipo de unha, que cada hora inventa uma unha nova. Não pode, tem que ser a sua unha mesmo. Mega hair, cílios, também não pode. Eu sempre brinco que a gente tem que ir desmontada para o hospital e depois que monta, tá bom? O cabelo também não pode estar molhado no dia da cirurgia. Vai tomar banho, vai lavar o cabelo, tem que secar o cabelo, não pode ir com o cabelo molhado para o hospital. Retirar anel, pulseira, brinco, piercing. Não pode nenhum tipo de metal no corpo. É necessário jejum de 8 horas absoluto, tanto de sólido quanto de líquido. Para quem toma anticoncepcional de manhã, tomar à noite para não interferir no jejum. Lembrando que o anticoncepcional aumenta o risco de trombose, porque são cirurgias longas. As cirurgias mais rápidas normalmente são prótese de mama, bléfaro, que são cirurgias mais tranquilas. Cirurgia de lipo, abdômen, são cirurgias mais demoradas. E aí a gente pede para normalmente suspender o anticoncepcional, tá? Mas, quando suspende o anticoncepcional, tem que tomar cuidado e não ficar grávida. Usar o preservativo, tá bom? A recepção irá informar o horário da sua internação 1 dia antes, até às 7 horas da noite. Nossa, mas é tarde esse horário, né? Porém a cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva. Às vezes tem alterações no mapa cirúrgico do hospital. E essas alterações, eles fecham o mapa às 18h30 e às 19h as meninas da clínica ligam para vocês. O que é a trombose? A trombose é um coágulo de sangue que fica parado numa veia da perna ou do braço, tá? Quando ele é diagnosticado cedo, existem milhões de tratamentos, remédio, meia, é um pouco mais tranquilo. O risco maior é quando esse coágulo sai da perna e vai parar no pulmão, aí vira uma tromboembolia pulmonar. E aí precisa de UTI, de um acompanhamento muito mais de perto. Sinais para vocês ficarem em alerta. A trombose, o risco maior é nos 7º primeiros dias da cirurgia, mas pode acontecer até 30 a 45 dias após a cirurgia. Então, tem que observar. Endurecimento da perna, vermelhidão, dor. Isso pode acontecer no braço também. É mais raro, mas pode acontecer. A gente faz uso de várias coisas, medicações, meia antitrombose, vou continuar falando sobre elas. Mas não adianta a gente dar as orientações, fazer o uso da injeção e da meia se você não andar dentro de casa. É importante você sempre caminhar dentro de casa. No dia da cirurgia, levar um documento com foto, guia de internação, exames, cinta, sutiã e a meia antitrombose. Levar uma roupinha bem facinho de vestir, como vestido de abertura frontal, frente única, leg, sapatilha, tênis, tá? Não usem calça jeans no dia da alta. A paciente pode usar 36, mas ela não entra na calça, porque fica muito inchada, a barriga incha,
Paciente colocou prótese de mama, fica com uma barriga de 4 meses nos primeiros dias, mas é normal, é do edema, tá bom? Isso vai melhorando conforme vai passando o tempo. Não precisa levar muita coisa para o hospital. Normalmente vocês passam de 12 a 24 horas no hospital, então não precisa exagerar na mala. Pode levar uma camisolinha ou pijama, tá bom? A única dica que eu dou é que tem que ser de botãozinho para ficar mais fácil para o pessoal da enfermagem vestir vocês. Se a cirurgia for inclusão de prótese de mama, mamoplastia redutora, mastopexia ou ginecomastia, levar uma blusinha de zíper ou botão. Vocês não vão poder ficar levantando os braços para vestir a roupa, sempre com os bracinhos para trás, tá bom? Então essas blusinhas facilitam. Não tenho blusinha de zíper ou botão. Sabe aquelas blusinhas calcinha, com a golinha mais larga? Veste por baixo, elas também ajudam. Levar a meia antitrombose, ela tem que ser 7 ou 8º e eu uso obrigatório para qualquer tipo de cirurgia na clínica. Vocês podem vestir ela no quarto, não tem problema nenhum, só não pode vestir a meia e sair andando descalça pelo quarto do hospital. Você irá conversar novamente com o médico anestesista, comunique a respeito de qualquer tipo de medicação ou se ficou sem o uso de drogas. O médico vai até o quarto, vai tirar foto e fazer as marcações. Tiramos sim várias fotos, um monte aqui na clínica, tiram lá no hospital, tira, mas foto é documento, não só nosso, como de vocês. Para o melhor resultado da cirurgia, o importante é ter um bom pós-operatório. Manter repouso relativo no leito. O que é repouso relativo no leito? Durante o dia, a cada 1 hora, levanta e dá uma andadinha dentro de casa. É dentro de casa, não é por aí, vou no shopping. Não, é só dentro de casa. Para quem vai fazer só a mama, é fácil, é tranquilo, porque consegue se movimentar muito mais fácil. Para quem faz o abdômen é um pouco mais difícil, porque ter que andar curvadinha acaba doendo as costas, mas tem que se empenhar e tem que andar. Faça isso, gente, durante o dia, porque o acompanhante de vocês também precisa dormir, tá? Não inventa de fazer isso à noite, porque o seu acompanhante, ele vai estar cuidando da casa, do filho, de você, dando medicação, é um deita, um levanta, então colabore com eles também e tenha paciência. Não dormir de lado ou de bruço até a liberação do cirurgião. Manter a cabeceira elevada a 45 graus com os 2 travesseiros grandes, tá? Não precisa dormir sentada. Tem muita gente que fala assim, eu vou dormir no sofá, eu vou dormir sentada. Não precisa esse exagero. 2 travesseiros tá de bom tamanho para cirurgias que são de mama, tá? Cirurgia de abdominoplastia, que vai fazer o corte, precisa dormir com 2 travesseiros nas costas e 2 travesseiros nas pernas, tá bom? Existem aqueles triângulos que vocês podem comprar em casa de material cirúrgico ou casa de colchão. Ele é bem legal, ele ajuda, porque às vezes ele não escorrega tanto. Mas pode comprar um só, não precisa comprar 2. Compra um, faz um revezamento, bota um dia na perna, um dia na cabeceira. Continue com as medicações sem interrupções, obedecendo os horários corretamente. Às vezes o intestino fica preso. Isso acontece por causa da anestesia, normalmente. O intestino fica um pouquinho mais preguiçoso, ele demora para voltar ao normal. No nosso protocolo, com 3 dias de cirurgia, se não for ao banheiro fazer cocô, a gente vai entrar com tamarine. Uma colherzinha, 1 vez ao dia pela manhã. Mas não adianta tomar o tamarine, tomar Activia, fibra, um monte de coisa e não beber água, tá? Tem que beber 3 litros de água por dia. Para quem não gosta de água, beber 3 litros de água acaba sendo um sacrifício. Mas vai de golinho, pega a garrafa e vai bebendo aos pouquinhos, tá? Fica um pouco mais fácil do que você beber de uma vez. Para quem não gosta, é muito mais difícil. Clexane. O Clexane é uma injeção que a gente usa no pós-operatório para cirurgias grandes. Cirurgias associadas, prótese, abdômen, lipo e alguma outra coisa. Ou para cirurgias maiores, só a lipo, só o abdômen ou o rosto. Cirurgias acima de 2 horas, a gente usa o Clexane. Como funciona? Na bula ele vai estar escrito lá, aplicar a 2 dedos no umbigo. Mas se você fizer o abdômen
e aplicar o Clexane no abdômen, pode dar um hematoma. O que é um hematoma? É um vasinho que se rompe e sangra dentro da barriga e tem que voltar para o centro cirúrgico para tampar esse vasinho. Então não pode de jeito nenhum aplicar no abdômen. Onde você vai utilizar? No gordinho do braço ou no gordinho da perna. É muito tranquilo, é como se fosse uma insulina, é fácil de aplicar, não tem muita dificuldade. Ele vem com uma tampinha cinza, vai tirar essa tampinha e vai aplicar no braço. Quando você termina a injeção, ele sobe uma capinha e ele mesmo tira a agulha da pele. É muito tranquilo. Use a cinta e o sutiã 24 horas até a liberação do cirurgião. A cinta nunca pode ficar enrugada no abdômen. A cinta ela tem vários tamanhos, mas uma pessoa que usa 42, ela pode ser pequenininha ou pode ser mais alta. As pequenininhas sofrem um pouquinho mais, porque a cinta acaba enrugando na cintura, tá? Deixa eu tentar explicar aqui pra vocês com essa daqui. Vamos ver se fica... Ela não pode ficar dobrando assim, tá? Quando ela dobra a cinta, ela pode acumular líquido tanto em cima quanto embaixo e às vezes com essa dobra ela prende a circulação e pode dar necrose, tá bom? Então tem que tomar cuidado, a cinta sempre tem que ficar puxadinha, puxa um pouquinho pra cima, puxa um pouquinho pra baixo, que fica ótimo. Outra coisa, o sutiã, tá? Ele normalmente é desse jeito. Só que quando a gente opera, a gente fica com o corpo muito inchado, mas muito inchado mesmo. E às vezes até isso daqui começa a incomodar os pacientes. Uma dica que eu dou, e que eu acho que ela é ótima, é sempre usar uma blusinha de algodão, uma segunda pele, um pijaminha, que você consiga colocar por baixo e colocar embaixo, tanto da cinta quanto do sutiã. A cinta ela também não absorve o suor, né? E aí, às vezes a paciente começa a ter alergia do seu próprio suor. Então é legal essa blusinha porque você consegue trocar todos os dias. Às vezes você não tem um monte de cinta para trocar todos os dias. Então com a blusinha fica muito mais fácil. Evite comprar cintas fora da clínica. Utilizamos um tecido que comprime sem machucar. É porque o tecido da clínica é o melhor do planeta? Não, gente, não é o melhor do planeta. Só que existem cintas por aí que elas são muito duras, rígidas, e o paciente não consegue puxar essa cinta e ela acaba vincando muito e causando marcas na paciente. Seroma é uma complicação que pode surgir após qualquer tipo de cirurgia, sendo caracterizado pelo acúmulo de líquido embaixo da pele. Quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente descola a pele, né? O músculo, gordura e a pele, a gente descola. Na prótese, a gente descola para colocar a prótese, no abdômen, a gente descola para puxar e na lipo, a própria cânula vai descolando quando vai tirando a gordura. Nisso, o organismo cria um espaço morto e cria o seroma. Na prótese, normalmente a gente não usa dreno. O nosso protocolo normalmente é usar dreno em abdominoplastia, em lipoabdominoplastia. Em prótese de mama, só é utilizado o dreno quando o médico acha a necessidade da utilização, tanto na prótese quanto na mama redutora ou na mastopexia. Fibrose é um processo de cicatrização acusando um endurecimento na região operada. Isso acontece muito em cirurgias de abdômen ou de lipoaspiração. Então, a drenagem ela tem que ser efetiva, tem que ser uma drenagem muito boa, porque senão esse endurecimento ele fica aparente e fica feio na pele, fica mostrando que a paciente tem algumas ondulações. Então, a drenagem, uma cinta e água é essencial para esse pós-operatório. Se a cirurgia for qualquer tipo de cirurgia de mama, não levantar os braços além da linha das costas, tá bom? Ou nem assim exagerado, nem assim, tá bom? O máximo que você conseguir, bracinho justo, rente ao corpo, é melhor. Temos alguns cirurgiões aqui na clínica que eles liberam levantar o braço um pouquinho. Quanto? Isso, tá? Essa posição você vai conseguir fazer. Vai poder escovar os dentes, comer, não precisa ninguém dar comida na sua boca. Vai no banheiro, você consegue se limpar sozinha, não precisa pedir para marido, não precisa pedir para ninguém, tá bom? Essas coisas você consegue fazer. O que não pode fazer? Porta de geladeira, porta de carro, isso é muito pesado pro pós-operatório das mamas.
Não retirar a fita de micropore que protege os pontos. Vocês só vão tirar as fitas que tenham gás embaixo, tá? Que tenha só micropore, essa a gente não retira. Vai tomar banho, lavar e secar. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Se houver qualquer tipo de vermelhidão, alergia, coceira excessiva, tem que comunicar. Por mais que o micropore ele seja hipoalergênico, tem algumas pacientes que podem ter alergia deles, então a gente tem que observar isso. Antes de entrar no chuveiro, retirar cinta, sutiã, a meia, esperar em torno de mais ou menos uns 20 minutinhos sentada ou deitada para depois ir pro banho. É normal que quando você tira a cinta ou o sutiã, você sente aquela sensação de cara branca. Será que eu vou desmaiar? Será que eu não vou? Dá uma tontura? Isso é muito comum nos primeiros 7 dias. Por isso, tem que tirar a cinta, tem que tirar o sutiã e esperar deitadinho. Tá vendo que vai passar mal? Deita e levanta as perninhas que isso vai voltar. É muito comum. É claro, estou com essa sensação de desmaio, que eu estou passando mal o tempo inteiro, tem que comunicar ao cirurgião, tá bom? Agora, se é só na hora do banho, isso é comum. Sempre a gente orienta que o banho também tem que ser sentada, porque se você tem esse mal-estar dentro do chuveiro, molhada com sabonete, ninguém mais segura. Vai pro chão e não consegue te ajudar. Então precisa ser sentada, porque se você tiver esse mal-estar, o seu acompanhante que está lá te ajudando no banho consegue te ajudar a você melhorar até conseguir ir para a cama de novo, tá bom? Na hora do banho, o que não tiver micropore, vai lavar por cima da cicatriz, vai arrancar os curativos que tem gás e vai lavar por cima. Quem tem o micropore na pele, vai lavar por cima do micropore, tá bom? E tem que lavar com bastante água e sabão, sem medo, sem dó. Não é para passar álcool, clorexidina alcoólico, nenhuma outra solução. Apenas água e sabão, é assim que funciona o banho. Se você fez mama, você consegue lavar o seu cabelo? Não, não consegue. Precisa que alguém ajude a lavar o seu cabelo, tá bom? Mas o restante do corpo, com cuidado, você consegue lavar. Claro, pé, costas, não tem como. Mas você lavar sua mão, braço, debaixo do braço, as pernas tem como. O pé tem que pedir uma orientação, precisa pedir uma ajuda. Após sair do banho, vocês vão pegar uma toalha de primeiro uso. O que é uma toalha de primeiro uso? É uma toalha limpa. Eu sempre dou uma dica de toalha de rosto, para vocês pegarem a toalha do banho para secar o resto do corpo e essa toalha do rosto secar a região operada. Mas não é para pegar essa toalhinha e secar o rosto e depois secar o corpo, a cicatriz. Essa toalhinha serve apenas para secar os cortes, a cicatriz. Fez isso, vai pegar essa toalha, botar para lavar e no outro dia vocês pegam uma outra nova. Depois disso, vai deitar e secar com o secador frio. E tem que secar muito bem, principalmente para os pacientes que têm o micropore apenas na pele. Então tem que secar muito, 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 porque o segredo desse curativo é ele estar bem seco. Se a cirurgia for lipoabdominoplastia ou dermolipectomia, tem que cuidar do umbigo com muito amor e carinho. Por quê? Se a cicatriz ficou feia, você esconde no biquíni, mas e se o umbigo fica feio? Não tem como. Então, para o umbigo ficar bonito, vocês têm que cuidar dele com bastante carinho. Como vocês vão fazer? Na hora do banho, vai pegar um cotonete, colocar sabão na pontinha do cotonete e lavar lá dentro do umbigo. Muita gente faz cara feia porque tem agonia do umbigo, mas tem que limpar. Não dói. Dá uma sensação um pouquinho ruim, parece que o cotonete está entrando lá dentro da sua barriga, mas tem que limpar. É o segredo da cirurgia, é cuidar do umbigo, tá bom? Lavou com sabãozinho, depois vai pegar um cotonete seco e secar lá dentro do umbigo. Depois disso, você vai pegar uma gaze, abrir ela, enrolar e colocar lá dentro do umbigo. Ai, mas cabe uma gaze inteira? Se o umbigo for muito fundo, cabe. Mas se o umbigo for um pouco mais raso, não vai caber. Vai enfiar até onde mais ou menos dá, enrola o restinho e prende com uma fitinha de micropore por cima. Tem que prender porque senão quando coloca a cinta,
essa bolinha ela sobe e aí perde. Então tem que colocar lá dentro do umbigo e colocar uma fitinha por cima segurando. Esse curativo vocês vão usar até mais ou menos 30 dias depois da cirurgia. Depois disso, se o cirurgião achar necessário, ele entra com outros tratamentos, como órtese de umbigo e aí por diante. Drenagem linfática. Tratamentos antes da cirurgia. É muito legal para o paciente que tem que perder peso, porque ele vai ajudar não só a drenagem, como existem outros milhões de aparelhos que a gente pode associar para ajudar nisso. Depois da cirurgia, ele é essencial para o pós-operatório. Nunca pode fazer todos os dias. Você sempre tem que ter um intervalo de um dia. Então, sempre segunda, quarta, sexta ou terça, quinta e sábado. O organismo ele precisa de um dia de pausa para você se recuperar, tá? A drenagem linfática, ela causa um conforto para o paciente. Tem muita gente que tem medo, acha que vai machucar, que vai doer, porque está muito sensível, está dolorida. Mas não, a drenagem ela causa um conforto. Além do conforto, ela é essencial para o pós-operatório, tá bom? Sempre procure profissionais que façam pós-operatório, tá? A drenagem linfática, sem ser pós-operatória, ela é totalmente diferente. Porque quando a gente faz o abdômen, a gente corta pele, músculo, gordura, glândula linfática, corta tudo. Se a pessoa levar o líquido para a cicatriz, esse líquido acumula na porção inferior no abdômen, abre, causa seroma, esse líquido ele não sai, ele não consegue sair. Por isso que você tem que fazer com um profissional que tem experiência no pós-operatório. Temos esteticistas aqui na clínica, elas acompanham muitas pacientes, tá? O nosso índice de pós-operatório é 90% na área da estética. Então, eu sempre indico fazer a drenagem linfática aqui, porque além delas terem a experiência, você aqui pertinho, tudo fica mais fácil, porque as meninas, qualquer coisa de diferente, vão chamar os cirurgiões, elas vão acompanhar vocês muito mais perto e vocês vão estar mais perto da gente também. Prótese de mama. A nossa mama tem músculo, glândula e gordura. A prótese tem 3 posições que ela pode ser feita: submuscular, subglandular e subfacial. Quem determina isso? O cirurgião. Por que ele determina isso? Porque na vida tudo tem um lado positivo e o lado negativo. É verdade que quando a gente coloca a prótese submuscular, essa prótese ela fica para sempre quietinha, nem se mexe? Só que continuamos envelhecendo. A nossa mama ela vai cair uma certa idade da vida. Vai passando o tempo, a gente engorda, emagrece, isso também envolve na mama. A nossa mama ela também tem gordura. Se a gente engorda demais, a mama cresce demais. Se a gente emagrece, a mama emagrece também. Então, quando a gente coloca submuscular, pode dar um negócio chamado dupla bolha. O que é? É a prótese aqui em cima e a mama aqui embaixo. E a subglandular? Conforme vai passando o tempo, ela cai como um contexto, ela cai tudo juntinho. Mas se a paciente tem a pele muito fina, não dá, porque ela não vai aguentar colocar a prótese subglandular. Ou se a paciente não tem glândula, para esconder essa prótese, pode aparecer um negócio chamado rippling. O que é rippling? É quando você vê essas ondulações na pele da paciente. A paciente está com a prótese e vê essas ondinhas. Isso é rippling. Por isso que tem que ser determinado pelo cirurgião. Ele vai saber escolher o melhor caso para você, tá? Tire suas dúvidas, se você tiver, em qual posição você quer a sua prótese, converse com ele, seja sincero e aceite o que ele for propor para você. A cicatriz, normalmente, é inframamária, é bem embaixo no sulco. Existem outros tipos de cicatriz, como colocar a prótese? Existe, infraareolar, axilar, mas o mais comum é o inframamária. Por quê? Conforme vai passando o tempo, a mama, ela faz a báscula. O que é a báscula? Ela assenta um pouquinho e essa cicatriz fica bem escondidinha. Alguém só vai enxergar se você levantar o peito para a pessoa ver essa cicatriz. Estria. Paciente que coloca prótese de mama pode sim ter estria.
A estria, ela não aparece logo que você opera. Ai, colocou a prótese, já apareceu a estria. Não, a estria ela vai aparecer no segundo, terceiro mês de cirurgia. Por isso, você tem que hidratar muito a sua mama, beber muita água, fazer uma alimentação bem bonitinha para você não ter estria. Isso mesmo assim, fazendo tudo isso, não é uma garantia. Mastopexia ou mama redutor. Existem também 3 tipos de cicatrizes. A periareolar, que é em volta da areola. A pirulito, que é em volta da areola e a vertical. E o T invertido, que é o que todo mundo conhece, é o mais comum, que é em volta da areola, vertical e horizontal. Vai às vezes até aqui embaixo, dependendo do tamanho da mama da paciente. Ah, mas não tem como fazer esse corte melhor? Tudo depende da mama que a gente tem para operar. Se a mama tem a base muito larga ou ela é muito grande, o corte acaba indo um pouquinho mais para trás, porque é melhor um corte do que uma orelhinha. Fica muito feio aquele excesso de pele sobrando, então a gente prefere às vezes prolongar um pouquinho a cicatriz. Essa cicatriz do T invertido, que é a mais tradicional usada tanto na mastopexia quanto na mama redutora, ela tem alguns segredos. Quais? É muito fácil ela abrir nas junções do T, tanto próximo da areola quanto embaixo, porque ela junta 3 tecidos. O tecido daqui, o tecido daqui e o tecido daqui de baixo. Então, para isso aqui abrir é muito fácil. Por isso, você tem que ficar quietinha com o braço. Quanto mais você faz isso daqui, mais você força esse corte e mais fácil é de abrir. Por isso tem que fazer a recuperação bonitinha, mantendo os braços junto ao corpo. Abdominoplastia. Existem 3 tipos de abdominoplastia. O mini abdômen, para aquela paciente que tem uma flacidez do umbigo para baixo, bem pouquinho, tira um pouquinho de pele e puxa. O abdômen em âncora, que é para pacientes que fizeram cirurgia bariátrica ou uma perda de peso muito grande. Esse corte vai normalmente daqui de cima, próximo da mama do externo, até embaixo e até o corte tradicional. E o abdômen tradicional, na teoria, é de ossinho a ossinho, mas às vezes a gente prolonga esse corte, porque também pode acontecer de ficar biquinho. Para não ficar o bico, a gente prolonga. Na cirurgia do abdômen, a gente corrige o músculo do reto abdominal, a diástase dele. Quando ficamos grávidas desse músculo, ele cresce e quando ele volta, ele nunca consegue voltar juntinho, né? Quando a gente faz o abdômen, a gente amarra esse músculo e aí ele volta a ficar juntinho, tá? Quando amarra esse músculo, tem pacientes que relatam assim que tem uma certa dificuldade de comer, sente como se não conseguisse comer muito, né? Mas isso é só temporário, tá? Isso logo volta ao normal, a paciente consegue comer o que ela quiser, tá? Tem até que tomar cuidado com isso. Então, tem que fazer uma alimentação rica em proteína logo no pós-operatório, sem exageros, né? Chocolate, pão, bolo, essas coisas é melhor evitar, senão engorda. É verdade que quem faz o abdômen nunca mais engorda a barriga? Mentira. Engorda 30 quilos que vai engordar a barriga. Não tem jeito, tá? A gente tem gordura abaixo do músculo também, tá? Então, às vezes, essa gordura também aumenta a barriga. Vai estufando, vai aumentando e não fica legal, fica feio. O cuidado tem que ser permanente pro resto da vida. Quando amarra-se esse músculo também, às vezes tem uma queixa de uma falta de ar. Às vezes respiramos errado, com o abdômen. Então, quando o músculo está apertadinho, a gente sente uma certa dificuldade. Então, tem que respirar usando o pulmão inteiro, tá? Porque senão, respira curtinho, a base do pulmão colaba e pode dar uma atelectasia pulmonar e fazer fisioterapia respiratória. Então, tem que usar o pulmão inteiro. Toda vez que estiver em casa, tem que forçar respirar bem fundo. Causa um certo desconforto no começo, mas é só no começo, na primeira, segunda respirada, depois volta ao normal. Dreno Partovac. Ele é um dreno que normalmente é utilizado em pacientes que fazem abdominoplastia ou lipoabdominoplastia, que ele fica localizado no monte de Vênus, tá? Ele existe algumas regrinhas que não pode acontecer de jeito nenhum. A primeira, nunca lavar dentro do dreno. O dreno, ele é uma porta de saída, mas também pode ser uma porta de entrada.
Então, se você lava dentro do dreno, você pode levar bactéria para dentro do seu abdômen. Outra regrinha é o fato de quando você vai no banheiro, fazer o número 2, nunca pegar pela cicatriz, na mangueirinha que fica próximo ao seu corpo. Você sempre vai pegar na bolsinha ou na cordinha azul, tá? Quando você fica pegando na cicatriz, você pode levar bactéria para dentro. Outra coisa, quem tiver animal de estimação em casa, que more dentro de casa, que durma com você na cama, no pós-operatório, não pode de jeito nenhum, porque esse animal pode pegar o dreno e levar embora. Eles adoram puxar o dreno, eles acham que é brinquedinho. Então não pode acontecer isso. E é claro, qualquer acidente que tenha com dreno, qualquer vermelhidão, qualquer vazamento fora do normal, ou se ele não estiver funcionando, você tem que comunicar ao cirurgião. Alimentação no pós-cirúrgico. Vamos lá. Não comer peixe cru, tá? Peixe assado, cozido, fritinho, à vontade. Frutos do mar, a gente segura o camarão e lagosta. Carne de porco, linguiça, salsicha e embutidos em geral. Chocolate pode? Pode, mas um pouquinho de chocolate, uma barrinha. Não uma barrinha deste tamanho, sem exagero. Ovo pode? Pode. Ovo é proteína. O nosso organismo no pós-operatório, ele precisa de muita proteína para melhorar na cicatrização. Outra associação que estamos fazendo é o protocolo com o Impact. O Impact é um produto da Nestlé que ele ajuda tanto na melhora da cicatrização, como sepsis, trauma, serve para cirurgias grandes. O nosso protocolo é tomar 7 dias antes da cirurgia e 7 dias após as cirurgias. Ele vai ajudar tanto nos nutrientes, sais minerais, em tudo. Ele é excelente, ele já é muito utilizado nos Estados Unidos. Antigamente ele era usado aqui no Brasil para cirurgia geral e hoje em dia ele está sendo para cirurgia plástica. Ele é incrível. Crie o hábito de comer de 3 em 3 horas. Beber 3 litros de água por dia. A água ela é essencial para o pós-operatório. Agora vai chegar a melhor parte, na minha opinião. Não lavar louça, não mover móveis, não varrer ou fazer qualquer tipo de faxina. Se programe por mais ou menos 30 dias. Quem vai estipular esse período que você não pode fazer essas coisas é o seu cirurgião. Então, antes de fazer, consulte ele. Não pegar sol durante mais ou menos 90 dias. Como funciona? Piscina, hidro, mar, não pode entrar antes dos 90 dias de cirurgia. Pode ir para a praia? Pode, porém vai de cinta, de sutiã, protetor, camisetinha com proteção, então tem que tomar esses cuidados. Depois dos 90 dias, vai poder ir para a praia, mas tem que proteger a cicatriz. Tem que colocar protetor solar, uma fitinha de micropore e o biquíni. Até mais ou menos 1 ano de cirurgia. Depois de 1 ano de cirurgia, está liberado até o topless. Não dirigir até a liberação do cirurgião. Viagens acima de 1 hora, usar a meia antitrombose. Lembrando, a trombose, o risco maior é nos 7º primeiros dias, mas pode acontecer até 30 a 45 dias após a cirurgia. Se você tem mais ou menos uns 20 dias de cirurgia, vai na casa da mãe, que é no interior, 2 horinhas de viagem, pode ir, porém tem que usar a meia e a cada 1 hora de viagem, descer do carro, andar, movimentar para depois voltar à viagem. Viagens aéreas apenas com a liberação do cirurgião. Não carregar peso por mais ou menos 90 dias. Quando estiver liberada para atividade física, vá e faça e crie-se um hábito. É muito comum o paciente engordar no pós-operatório. Por quê? Vocês estão em casa, bonitinha, quietinha, toda sendo mimada. O marido vai lá, bota comida no prato, vai à visita, leva um monte de coisa para comer. E a boquinha da ansiedade, ó, tá lá, yami yami. Então, vocês acabam engordando nesse pós-operatório. Tem que tomar cuidado. Já vi paciente engordar 30 quilos em 3 meses.
Então vocês têm que tomar cuidado com essa cirurgia, porque além de passar por um pós-operatório, que não é fácil, gastar um dinheiro também que não é barato, perder o resultado antes de ter visto ele, não vale a pena. Se o médico pediu para você emagrecer antes da cirurgia, emagreça. Faz muita diferença no seu pós-operatório, no seu resultado da sua cirurgia, tá? Ele não pede para você emagrecer porque ele é ruim ou porque ele é chato. Ele pede porque ele quer o melhor para você. Ele quer que você faça a cirurgia apenas uma vez e que ela fique ótima, perfeita. Agora, se você tá acima do peso e você quer operar, a cirurgia não vai ficar boa. Procure um profissional, procure. Hoje em dia a clínica Saint-Marie dispõe de um tratamento, de um protocolo com nutricionista, psicóloga, personal, estética para ajudar nesse tratamento quando você precisar emagrecer. Contratura capsular. O que é contratura? A prótese é um corpo estranho, o nosso organismo não consegue expulsar, então ele cria uma cápsula em volta dessa prótese. Qualquer pessoa que tenha prótese vai ter essa cápsula, porém, essa cápsula ela pode ir endurecendo conforme for passando o tempo, criar cápsula em cima de cápsula. Existem 4 estágios. Estágio número 1, que é o normal, que todo mundo tem. Estágio número 2 é o endurecimento da mama. Número 3, endurecimento com dor. Número 4, endurecimento, dor e deformidade. Se vocês notarem qualquer diferença na mama, no pós-operatório, tem que voltar com o cirurgião. Hoje em dia existem medicações que ajudam que essa cápsula não evolua até o estágio 4, tá? Então tem que sempre acompanhar. Não é porque colocou prótese de mama que tem que esquecer de fazer os exames anuais. Tem que fazer ultrassonografia. A mamografia pode fazer depois de 6 meses de cirurgia, então tem que cuidar, tem que acompanhar. Assimetria. Lembrando que se a gente cortar a gente no meio, não somos iguais. Temos uma mama sempre um pouquinho diferente da outra, tá? O cirurgião ele vai conseguir o mais parecido possível, o mais simétrico possível, tá? Quando você tirar a roupa, sua amiga vai olhar e falar, nossa, que lindo, que perfeito. Mas igual nunca vai ser, tá bom? Necrose de areola. A necrose, existem estudos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que diz que o percentual é de 25% o risco da necrose, tá? Então é um índice muito alto. Normalmente ela acontece em pacientes que vão fazer mastopexia ou mamoplastia redutora. Por quê? A mama tá aqui embaixo e a gente tem que levantar essa mama. Muita gente acha que a gente pega a areola, corta, bota no copinho lá da instrumentadora e depois fixa ela novamente. Não é feito assim. Essa areola ela não sai do seu corpo. Ela fica lá, ligada, toda bonitinha. Então, quando ela tá aqui embaixo, a gente gira ela para colocar ela na posição certinha. Então, quando gira, algum microvasinho, ele pode perder a circulação e necrosar. E se necrosar? Tem milhões de tratamentos que pode ser feito, cama hiperbárica, carboxiterapia, um monte. O seu cirurgião ele vai escolher o melhor para o seu caso, tá? A melhor opção de tratamento, a melhor para você, na sua situação que acontecer. É claro que nenhum cirurgião quer que isso aconteça, mas isso é um risco eminente na cirurgia. Uma vez por ano, retorne ao cirurgião. É sempre bom acompanhar como está sendo o seu pós-operatório. Na clínica, fazemos um pós-operatório bem juntinho com vocês. No primeiro mês, normalmente, é uma vez por semana. Depois do segundo mês, algumas pacientes podem acontecer de dar uma espaçada, de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, dependendo do paciente e do cirurgião. Quando vai chegando perto do 6º mês, vocês vão ficando mais livre, né? Então, mesmo assim, tem que voltar sempre em retorno, sempre quando o cirurgião pedir, para sempre acompanhar a sua cirurgia. O inchaço na região íntima, ele é muito comum em pacientes que vão fazer cirurgia de lipo ou de abdominoplastia. Gente, fica roxa, parece uma berinjela. O marido olha e fala assim, meu Deus, nunca mais vai voltar ao normal. Mas volta.
é a única região da cinta que é aberta, então todo o edema desce para onde? Para ela. Na minha opinião, não é bonita, não consegue ficar mais feia ainda, mas é normal, tenham paciência. Essa região, ela demora para desinchar. No começo, às vezes não é só um monte de Vênus que fica inchado, às vezes embaixo, os grandes, os pequenos lábios também pode acontecer de ficar inchado. Não se assuste, normalmente com um mês já melhora isso, mas o monte de Vênus, ele demora até 6 meses às vezes para desinchar. Relação sexual apenas com a liberação do cirurgião, tá? Muita gente fala assim, mas não pode uma de ladinho, não pode uma rapidinha, não pode sutiã, não pode, apenas quando o cirurgião liberar. Você leu o seu contrato inteiro? Talvez, não lembra. Se não leu, leia novamente, e se leu, dá uma reforçada. O contrato, ele tem informações importantes, não é só a parte de pagamento que interessa. Cirurgia segura. Cirurgia segura, ele é um seguro da Anadem para cirurgia plástica. Como ele funciona? Você paga de 1 a 3% do valor do seu contrato e se você tiver alguma intercorrência e precisar acionar ele, ele reembolsa para você até 10 vezes o valor do seu contrato. Ele tem alguns critérios, tá? Você pode não ser aprovada pelo Anadem, então tem que ser feito um cadastro com antecedência e gerar um boleto com 3 dias antes e aí você paga esse boleto. Vocês têm direito a um acompanhante no hospital, porém esse acompanhante não tem direito à alimentação. Os retornos pós-cirúrgicos serão indicados pelo cirurgião. A recepção se encarrega de marcar o primeiro retorno. Por que ela se encarrega de marcar o primeiro retorno? Outra coisa que aqui na Clínica Saint-Marie a gente faz de diferente é ligar para os pacientes todos os dias. Ligamos para saber como vocês estão, se vocês têm dúvidas, se foi no banheiro, se está tomando os remédios direitinho, se está fazendo cocô, xixi, tudo. As meninas sempre ligam e perguntam. Então, essa comunicação, ela é feita no seu pós-operatório até mais ou menos uns 7 a 10 dias depois da cirurgia. Quando você voltar em retorno, as outras consultas vocês terão que marcar com as meninas da recepção. Caso tenha adquirido cinta ou sutiã aqui na clínica, normalmente a segunda peça a gente entrega depois do primeiro retorno, porque a cinta vocês vão apertando ela muito. Você tem paciente que aperta uma vez por semana essa cinta, porque você vai desinchando, tá? E se eu te entregar 2 cintas do mesmo tamanho, você perde. Porque aí você não tem um tempo para apertar, vai ficar sempre com uma cinta folgada, tá bom? Então, é sempre viável pegar uma de um tamanho e uma de um tamanho menor. Sutiã normalmente não muda o tamanho, mas a cinta normalmente muda. No pós-operatório imediato, é normal o paciente ficar muito inchado, rosto, braço, perna. É claro que se um lado de um braço estiver mais inchado do que o outro, tem que ser comunicado ao cirurgião, porque às vezes pode ter alguma coisa no braço, uma tromboflebite ou um edema a mais, então a gente sempre tem que observar. Com as drenagens, esse edema ele vai melhorando no pós-operatório. Em caso de dúvidas ou se precisar de ajuda, ligue quantas vezes for necessário. Lembrando que esse vídeo é apenas um informativo. Sempre tire suas dúvidas, sempre converse com seu cirurgião. Eu sou Janaína, sou da Clínica Saint-Marie. O nosso endereço e o nosso contato vai estar na descrição do vídeo. Aproveitando, passa lá e deixe seu like. Se tiver interesse de mais algum conteúdo, deixa no comentário também. Obrigada!